Olá, professor, professora. A gente começa com uma pergunta que, olha, pode fazer toda a diferença no seu salário no fim do mês. Será que o seu quinquênio, aquele adicional por tempo de serviço, está sendo calculado do jeito certo? Vale a pena parar para pensar nisso. E para a gente desvendar essa questão, quem nos guia é o Dr. Tiago Henrique Barbosa, do escritório Barbosa e Macedo Advogados. A gente vai mergulhar na análise que ele fez, porque ele é especialista nisso. Vamos entender direitinho o que está acontecendo. A grande questão é essa, né? Existe a possibilidade real de um erro no cálculo do Olerite estar, de pouquinho em pouquinho, todo santo mês, diminuindo o salário de um monte de professores. E o pior é que isso pode estar passando totalmente despercebido por muita gente. Bom, e aqui a gente entra num ponto fundamental. Porque, olha, falar sobre o cálculo certo na folha de pagamento, isso não é só um detalhe técnico, uma coisinha pequena, é falar de valorização. A valorização do professor começa aí, no respeito aos seus direitos mais básicos de remuneração. Então vamos lá, a informação-chave é esta aqui. Muitos, mas muitos professores da rede estadual de São Paulo podem sim ter direito a uma correção salarial. E o motivo é tudo por causa da maneira como um certo adicional está sendo, ou melhor, não está sendo incluído no cálculo. Ok, para a gente entender o problema de vez, a gente precisa decifrar duas palavrinhas que aparecem no Olerite: quinquênio e abono complementar. Vamos ver o que cada uma significa para a lógica toda fazer sentido. Sem segredos. Primeiro, o quinquênio. O que é isso? Bom, é um direito, está na Constituição do Estado de São Paulo. Funciona assim: a cada 5 anos de serviço público, o salário ganha um acréscimo de 5%. E a lei diz, com todas as letras, que esse cálculo tem que ser feito sobre os vencimentos integrais. Guarda bem essa parte, vencimentos integrais, porque ela é a chave de toda essa história. Beleza, e o tal do abono complementar? O que é isso? Pensa assim, ele foi criado para garantir que nenhum professor da rede estadual ganhe menos que o piso salarial nacional. Então, se o salário base está abaixo do piso, o abono entra para complementar, para chegar naquele valor mínimo. Simples assim. E é aqui, gente, que está o pulo do gato, onde mora o erro. Muitas vezes o Estado calcula o quinquênio pegando só o salário base. O abono fica de fora. Resultado, o valor do quinquênio fica menor. Só que a Justiça já bateu o martelo e disse que o certo é calcular o quinquênio em cima da soma do salário base mais o abono complementar. E por quê? Lembra dos vencimentos integrais? Pois é, o abono faz parte disso. E olha, isso não é uma questão de eu acho que é assim, não é interpretação. A gente vai ver agora o que os tribunais dizem sobre isso. E a posição deles é bem firme. É isso que dá segurança para a gente falar sobre esse direito. O Tribunal de Justiça de São Paulo, o TJSP, já tem uma posição, digamos, consolidada sobre o assunto. O que eles dizem? Que o abono complementar não é um bônus, não é um extra que pode sumir a qualquer momento. Não, ele tem natureza de salário e é permanente, ou seja, faz parte da remuneração do professor. Ponto final. E para não ficar só na minha palavra, dá uma olhada nesse trecho de uma decisão do tribunal. Eles dizem que o abono, não se tratando de verba eventual, e concluem, assim, deve integrar a base de cálculo dos quinquênios. Ou seja, está escrito ali preto no branco. A lógica é essa: se não é eventual, se é parte do salário, tem que entrar na conta do quinquênio. E se ainda restava alguma dúvida, olha só essa outra decisão de outro julgamento falando a mesmíssima coisa. A verba é permanente e genérica e integra a remuneração para todos os fins. Ou seja, o adicional de tempo de serviço, que é o quinquênio, tem que incidir sobre ela. Quando a gente vê várias decisões falando a mesma coisa, é porque o direito já está mais do que consolidado, né? Ok, então, o direito existe, a justiça confirma, a pergunta de $1 milhão é: e agora? O que fazer para garantir que esse direito saia do papel e vá parar no seu bolso? Vamos para a parte prática. Quem busca essa correção na justiça pode pedir basicamente 3 coisas. Primeiro, receber toda a diferença que não foi paga nos últimos 5 anos. Sim, os atrasados. Segundo, que o cálculo seja corrigido para todos os pagamentos daqui para frente, para o erro não continuar. E terceiro, claro, que todo esse valor retroativo venha com correção monetária. E como agir na prática? O caminho tem 2 passos bem simples. O primeiro é dar uma olhada no seu Olerite. Tenta identificar ali como o seu quinquênio está sendo calculado. Mas o segundo passo é o mais crucial de todos. Procura uma orientação jurídica especializada. Um advogado que entende do assunto vai poder analisar o seu caso com calma e te indicar o melhor caminho para garantir seus direitos. E com isso a gente volta lá para o começo. A valorização profissional de verdade começa com isso, com conhecimento. Conhecer os seus direitos e, claro, lutar por eles. A reflexão final que fica é essa.
Será que um direito seu, que está garantido na lei e confirmado pela justiça, não está sendo esquecido na sua folha de pagamento?